Fala Companheirada, começando o nosso quinto episódio do Fala Companheirada. Vamos repetir convidado, mas a gente fez a primeira vez com ele. Zé Ricardo Fonseca, meu nome é Luiz Galvão, sou jornalista, militante do PT. Vamos fazer aqui um giro eleitoral, vamos falar um pouco das articulações que estão sendo feitas. Tá acabando a tal da janela eleitoral, que parece um pouco aquela janela de jogador de futebol, de mudar de time para poder ser inscrito num campeonato. Campeonato, no caso, é a eleição. Vamos aprofundar esse debate. E o que está acontecendo no Brasil aqui no Distrito Federal? Zé Ricardo Fonseca, nosso convidado de hoje, bem-vindo à sua casa, que é o Fala Companheirada. Muito bom estar aqui, Luiz. E vamos aí, vamos conversar um pouco da conjuntura das eleições. Momento importante no país, né? Vai mexer com a vida de todo mundo. Eu acho sempre bom a gente ir dando uma atualizada nos nossos filiados, na militância, sobre o que está acontecendo e que cenários podem se desdobrar daqui para frente, né? Perfeito. Vamos fazer também um balanço do Fala Companheirada até agora. Você assistiu os nossos episódios aqui, né? Assisti todos os episódios. Com Ana Paula Cozinato, Rafael Reis, Murilo Grossi, Maninha, Arlete e Maria Laura. O que você achou aí? Olha, pô, todos muito interessantes. Bom, primeiro ali, bom trazer o Rafa e a Ana Paula, né? Gente que está envolvido com carnaval, que pôde falar um pouco do direito à cidade. O Murilo Grossi, aquela figura, né? Figura, deu uma aula aqui de Brasília, falou dos tempos que ele estava ali, né? Menina aqui na cidade, né? Falando do que acontecia, as relações políticas naquele momento e depois, ao final, dando um depoimento, né? Do papel político dos atores, dos artistas, né? E, claro, e a conversa com as três, com a Maria Laura, a Maninha e a Arlete foi, né, maravilhosa, porque três companheiras históricas que têm uma história importante aqui no PT, né, e que deram seus depoimentos sobre como é que também foi enfrentar o machismo na sua trajetória política, deram depoimentos firmes, fizeram uma análise, né, política daquele tempo, do momento atual, um comentário muito bacana sobre saúde, né, porque tanto Maninha quanto Arlete são da saúde, então foi um papo interessantíssimo. Recomendo, né, não só os cortes, mas assistir o papo todo, né, que tivemos contando, inclusive, com a presença de uma jovem, né, da Isa, que contribuiu aqui. Então foi um certo encontro de gerações muito positivo, muito legal. Muito bom, muito bom. Para a gente chegar na política local finalmente, um panorama nacional para a gente vai destrinchar, que é a Sim. questão do caso Master, né? E também essa semana a gente teve um PowerPoint, um novo PowerPoint, a lá Deltan Dallagnol, na Rede Globo. Depois a Andréa Sadi pediu desculpas, mas foi criticada porque pediu desculpas meio que sem saber a quem, com muito constrangimento e tudo mais. Dava para ver o constrangimento dela pedindo desculpa. Com um absurdo. Fizeram um PowerPoint com uma setinha para o Lula alvorcaro, né? Não tinha setinha para o Ibanez, né? Que queria que o BRB pagasse 30 bilhões, né? Num banco falido, que era o Master. Não tinha setinha para o Nicolas, que andou no jatinho do Vorcaro para fazer campanha pro Bolsonaro. Não tinha setinha para o Tarcísio e para o Bolsonaro, com os maiores doadores de campanha Sim. foi o Fabiano Zeta, que é cunhado e sócio do Vorcaro. As pessoas que mais doaram para a campanha do Tarcísio e do Bolsonaro, a pessoa que mais doou para a campanha do Tarcísio e o Bolsonaro é o cunhado e sócio do Vorcaro. E não tinha setinha para os dois, mas tinha para o Lula, né? Serve também que tem gente, até aqui em Brasília mesmo, que se arvora a disputar aqui o GDF, que acha que a Globo é nosso QG de campanha e que a gente tem que compor, fazer uma frente ampla com esse pessoal. E sempre que pode, a gente toma uma facada nas costas, né? Devíamos ter lá atrás investido mais na democratização da comunicação, lá mais um pouco mais atrás ouvido conselhos sobre, né, a quebra do monopólio, né? E a gente segue aí refém claro, com menor poder, mas também a gente trocou a mão no monopólio. Hoje são das big techs, pior ainda, com seus dados, com tudo. E aí, quando a gente espera, quando a Globo, né, se coloca num ponto de vista mais democrático e tudo mais, a gente ganha a confiança, leva uma facada nas costas que não é, a gente não espera cumplicidade, a gente espera o certo, né? Listei aqui um monte de gente que merecia ter uma setinha, entre aspas, ali, indicada ao Vorcaro e tinha para o Lula, né? No ano eleitoral, para quê, por quê, para quem, servindo aqui interesse, E, né? Luiz, e é isso, né? A Globo não foi falta de aviso, né, de que a Globo não é confiável. Bom, não só pela história, né, mas o seguinte, é uma grande empresa que opera, né, com a elite de acordo com seus interesses, né?
eu fico sempre pensando o que é que fez dar esse certo cavalo de pau na linha editorial, porque até bem pouco tempo eles estavam numa linha pró-democracia e que, né, o governo Lula, por mais que eles façam críticas, era mais civilizatório, a posição deles em relação ao 8 de janeiro, à própria prisão do Bolsonaro, né? Então eles se colocaram numa posição e de repente eles mudam. Mas não foi só a Globo, né? Ali saiu meio combinado também os editoriais, Folha, Estadão, Sim. né? Teve uma articulação aí da grande imprensa, que é parte importante da elite brasileira. E eu acho que esse é um sinal, primeiro, né, para a gente, mais uma vez, parar de ter ilusões na conciliação com esse tipo de gente. Né? Por óbvio, nós temos que ser pragmáticos na disputa de poder do país, né, na disputa eleitoral. E é claro que nós temos que fazer alianças, mas nós temos que entender, né, que essas são alianças sempre muito táticas, muito ocasionais e não podem passar por interesses maiores. Então, acho que isso revela, né, o que vem por aí nesse processo da disputa, né, eleitoral. Então, assim, né, como a gente estava falando um pouco antes, né, a força do Flávio Bolsonaro, né, e como a elite está reagindo. Porque por mais que eles às vezes rejeitam o Bolsonaro, agora eles estão, de certa forma, né, se conversando. E assim, vamos combinar com quem que o Volcaro não foi recebido, com quem que ele não reuniu, né? Uhum. Ele Tem atuou setinha em também, tem que ter setinha também pro Cláudio Castro, que eu esqueci de falar. Já Cláudio falei do Cláudio Castro Castro, aqui, que a né? Rio Previdência aplicou 2 bilhões e 600 milhões em fundos do Banco Master. Exatamente. Enfim, o que eu fico, né, imaginando? Qual é o acordo que está por trás aí da Globo, dos grandes meios, com a extrema-direita? Uhum. Né? Porque, assim, essa mudança do nada, né, uma coisa era eles baterem um pouco no judiciário, que teve a questão ali do Toffoli, né? Agora, esse giro todo é complicado, né? Compromisso da grande imprensa com a democracia é circunstancial, Sempre, econômico, sempre, né? sempre vai ser circunstancial, sempre vai estar, em primeiro lugar, os interesses econômicos, não tem dúvida disso, né? Estamos O chegando aqui perto do dia da mentira, né? Do 1º de abril, 31 de março, que é 31 de o golpe, março, o golpe militar que a golpe, ditadura apoiou. Roberto Marinho em editorial. muito bem Inclusive, Jair lembrado. Bolsonaro lembrou isso muito bem na entrevista que ele deu ao Jornal Nacional para o William Exatamente. Bonner. Lembrou isso, apoio à ditadura, e aí a Globo vai, a Globo que, né, manipulou o debate com o Collor em 89, derrotou o Lula, então assim, a direita nunca vai nos faltar, né? A Rede Exatamente. Globo nunca vai Nunca nos vai nos faltar. nunca nos Exatamente. faltará, sempre, né, vão atuar para nos derrubar, para nos iludir e depois nos Uhum. derrubar. Mas olhando para o cenário é isso. Está havendo um acordo da Globo com a extrema direita? Ou com, né, não só a Globo, mas os grandes monopólios de comunicação, porque, né, é visível que houve uma articulação, né, Folha, Globo e Estadão. Então, eu acho que essa é uma questão que se coloca, né? O cenário eleitoral é um cenário que vai estar complicado também por conta das questões internacionais. Exatamente. Né? Ninguém pode achar ingenuamente que o Trump também não vai querer meter o dedo aqui nessa cumbuca. Ele estava aqui do lado, né? Sequestrou o Maduro, estava querendo fazer confusão ali na Colômbia, Uhum. né? Tá querendo, né, de maneira covarde ali, né, acabar com Cuba, com o governo de Cuba, enfim, tá fazendo uma maluquice lá no Irã, tá? Então, assim, então, né, o que garante que esse cara não vai se meter aqui nas eleições brasileiras, né? A gente sabe aí que tá cheio de infiltrado do governo americano aqui, da CIA, Pentágono, né? Pentágono. Então, assim, esses caras estão de olho porque o Brasil é importante. E essa articulação da extrema-direita com os meios de comunicação também é um elemento que nós temos que considerar. Ou seja, essa disputa eleitoral vai ser uma disputa muito difícil e, né, nós não podemos perder de vista que a nossa unidade é fundamental, mas a nossa discussão de propósito, de sonho, né, de programa, de projeto de sociedade com o povo brasileiro, com os eleitores, vai ser fundamental. Porque se a gente não apresentar algo, nós vamos ser encarados como mais do mesmo, e aí a extrema-direita, a direita vão ter uma vitória sobre nós, mas, né, contra o povo brasileiro, porque a agenda deles é uma agenda antipopular, né? É. Não,
A extrema-direita se traveste de antissistema muito fácil, né? Eles são o sistema. Né? Exatamente. Assim como o Vorcaro é uma deturpação do capitalismo, é um sintoma, né? De tempos em tempos tem uma crise, uma ovelha desgarrada, que se deslumbra, né? Que quebra a banca, e aí de novo, daqui a pouco vai ter outro Vorcaro e outro E Vorcaro. esses caras aprontam né, esse cassino deles, e sempre quem paga a conta da brincadeira é o povo, né? É o povo. Porque Ou o Estado, né? o Estado, com o dinheiro do Com povo, o né, dinheiro com o do dinheiro dos povo. impostos, que Isso. a maior parte de quem paga imposto no país é o É o povo, povo. né? Via o consumo, via, né, o que é tributado do trabalho. Mas, né, e aí, porque por mais que tente se resolver a situação, a conta já ficou para o GDF, o povo de Brasília já vai pagar essa conta, o Distrito Federal vai pagar essa conta, né? Uhum. Sobre esse PowerPoint aí, pessoas da Globo criticaram, né? O Ari Peixoto, jornalista da Sim, Globo, sim. criticou. Acho que valia um direito de resposta para o Lula. Direito de resposta contra a Globo tem história aí. Tem história, né? Não, na ditadura, no sequestro do embaixador americano, eles foram obrigados a ler Exatamente, a a ler a carta, carta. né? Que é isso, companheiro, no filme, que é o Gabeira que escreve, mas já Não, ouvi dizer que é Franklin Martins, César Benjamin, que não era o Gabeira que escreveu. Não, e teve um dedo Do importante Toledo, né? do Do Toledo, que Joaquim era Câmara Ferreira. exatamente, que era um quadro fundamental ali da LN, era o cara que estava substituindo o Marighella, né? Dizem que o Marighella naquele momento estava, né, pelo interior do Brasil enterrando arma aí para produzir uma guerrilha rural também. Uhum. Mas é isso, né? A Globo, né, nunca vai nos faltar, mas em alguns momentos a gente conseguiu incidir ali, né, e fazer eles serem constrangidos com a incoerência deles. Exatamente, estamos chegando aí perto do 31 Mas eu de gostei março. dessa ideia do direito de resposta, né? É bom. Podíamos relembrar agora, 31 de março mesmo, né? O papel da Globo, né? Não, exatamente. Lembrar que a verdade é dura. A Rede Globo apoiou a ditadura. A gente, há muito tempo que a gente não fala isso. Isso me incomoda demais. É bom que é agora bom a Globo tá lembrar. dando motivo pra gente falar. Exatamente. Falei do direito de resposta aqui, que o Brizola teve um direito de resposta famoso, lido pelo Cid Moreira, de 3 minutos, porque o Roberto Marinho chamou o Brizola de senil, tendo 16 anos à época, a mais que o Brizola. Foi por isso. Tinha tanto motivo para o Brizola pedir um direito de resposta ao Roberto Marinho, a justiça deu a ele esse. E tá no YouTube aí, muita gente postou, inclusive, depois do PowerPoint, tá vendo? Tinha que ter batido, tinha que ter não sei o quê. Isso aí o velho Brizola sempre nos alertou. Sempre nos alertou. Sempre deixou claro, né, o que nós tínhamos. Agora, aí, nós não podemos mais fugir dessa agenda, né, Luiz, da comunicação. Não é só da comunicação pública, né, mas uma comunicação do nosso campo, do nosso projeto. Não podemos ficar refém, né, do monopólio da informação ser só desses caras. Então a gente tem que dar uma outra versão da história, uma outra versão dos fatos. E há muito tempo, né, a gente adia a construção da gente ter meios de comunicação potentes e robustos para enfrentar isso no país, né? Para produzir opinião crítica, né? E é claro, e quando a gente está nos governos, não é só no governo federal, mas nos governos estaduais, nos governos municipais, era importante a gente estar construindo uma comunicação pública para estar incidindo sobre esse monopólio. A autocrítica que o Gilberto Carvalho faz naquele processo, que já tem 10 anos aquele filme, né? Sim. Sobre a política dos nossos governos com as rádios comunitárias. Bem lembrado. Aquele é um corte que a gente precisa fazer. Precisa fazer. Né? E lembrar sempre. Mas e o Distrito Federal nisso tudo? A gente falou aqui do Banco Master, Ibanez envolvido até o pescoço. Vi hoje uma notícia da nossa querida imprensa também, não dá para saber, mas que Celina Leão estaria no celular do Vorcaro. Bom lembrar que o Lula não está no celular do Vorcaro, tinha setinha pro Lula lá. Eu não me conformo. Não, e é bom que a gente fale, e acho que o PT e os nossos candidatos, a gente tem que estar sempre afirmando. A Celina é sócia do Ibanez e, por consequência, sócia do Vorcaro, sócia desse esquema do Banco Master. Né? A gente tem que começar já a chamar atenção para isso, porque assim que ela se colocar para candidata, que é muito provável que o Ibanez seja candidato ao Senado, a primeira coisa que ela vai fazer é adotar um conjunto de medidas para se diferenciar do Ibanez, para falar que é outra coisa, que é um governo novo, deve estar preparando medidas de impacto aí para poder realçar a liderança dela, que vai fortalecer a candidatura dela. E eu acho assim, Luiz, eu acho que hoje aqui no Distrito Federal a gente vive uma situação que é importante, eu acho que a gente conversar um pouco, que é entender assim,
Nós temos hoje, né, aqui em Brasília, tivemos um crescimento do Lula, né, da aprovação do Lula, né, tivemos um crescimento da esquerda, do PT, isso é verdade. Mas esse crescimento não foi suficiente para a gente ter uma vitória eleitoral, para a gente ter força política, né, para imprimir uma outra agenda aqui na cidade. E, né, por outro lado, a direita, ou a extrema-direita, que, embora estejam desgastados com o processo, né, da própria incompetência do governo ibanês e todos os escândalos, que não são só esse do Banco Master, né, apesar desse enfraquecimento, a direita continua tendo candidatos fortes e ainda aqui no DF está muito coesa e organizada. E, por outro lado, o campo, né, da esquerda, embora, né, tenha sua força relativa, tem cerca de 30% de força aqui, né, um terço, né, de força aqui no Distrito Federal, está disperso, desorganizado e ainda enfrentando divisões, né, de disputa interna. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que é importante a gente olhar para o cenário eleitoral, porque tem dois campos importantes, né? Nós temos a direita com cerca de 30%, né, que está coesa, organizada, com candidatos fortes, mesmo com o desgaste político do governo libanês. E nós temos 30% mais ou menos, aqui, né, dados estimados aqui para a gente ficar didática a conversa, nós temos uma direita, né, que enfrenta, né, processos internos, né, tem uma certa dispersão e desorganização. E nós temos 40% do eleitorado, que é esse eleitorado pendular, né, que nós precisamos disputar para poder ter um êxito eleitoral, né? E não só disputar para as eleições, acho que a gente tem que disputar essas pessoas para um outro projeto, né? Um projeto mais emancipador, um projeto mais democrático de sociedade. Bom, mas olhando esses dois polos, quem tem mais condição de disputar esses 40% é essa direita, extrema-direita, que estão organizadas, né? E nós precisamos enfrentar, né, essa dispersão, essa desorganização no nosso campo. Agora, o que está se desenhando, né, acho que é importante a gente ver, que mesmo com essa força, a direita está um pouco se dividindo. Então, a gente tem colocado hoje, não só a candidatura da Celina, mas a candidatura do Arruda. O Arruda tem colocado, há um questionamento da viabilidade dele, né, da candidatura dele. No entanto, eu acho que o Arruda vai até o final, ele vai tentar garantir o nome na urna, vai querer fazer uma confusão, claro, para, né, se colocar em evidência, é um cara muito vaidoso, muito orgulhoso, então acho que ele vai para a disputa. E isso, de certa forma, bagunça o cenário, né? E o que a gente tem em perspectiva é que, provavelmente, ali mais próximo das eleições, nós vamos ter um cenário onde a gente tenha uns 20 e poucos % ali com a Celina, porque está perdendo, está desidratando. O Arruda também, com certo, né, 20 e poucos %, né, embora ele vá crescer, ele tem um teto por conta do histórico dele de corrupção, acho que das incompetências que eu já até comentei aqui no outro podcast, né? Então ele tem um limite e nós vamos ter a esquerda também com os 25%, né, em torno do companheiro Leandro Graz. Agora, tem o Capelli que está colocando, insistindo na sua candidatura, que já aí está há 14 meses rodando as cidades, fazendo uma campanha intensa nas redes, mas ele não sai dos 5%, 6%. Mas qual que é o problema da candidatura do Capelli, né? É que essa candidatura dele, esses 5%, 6% que ele possa vir a ter, né, uma parte, que seriam uns 3%, 4%, viriam para nós. E esses 3%, 4%, 5% é o que pode tirar a esquerda do segundo turno aqui no Distrito Federal. Exatamente. Eu acho que esse é um elemento importante para discutir as eleições no DF. A unidade da esquerda, do campo progressista, é fundamental para a gente enfrentar a direita, que é grande aqui. Sim. Né? Eu ouço muitas pessoas falarem na questão da frente ampla, o Capelli mesmo, uma frente ampla, que a esquerda sozinha não governaria o Distrito Federal, não teria força para governar, e que a gente teria que se aliar ao centro. Mas que centro? Isso é interessante. Primeiro, tem que perguntar se eles querem se aliar a gente. E que programa? Se for para fazer o programa deles, eles vão querer botar o PT lá para apoiar o programa deles. Mas para fazer o nosso programa, ou seja, vamos discutir que programa? Vamos discutir um programa com o centro público? Chamar o povo para discutir, ó, aqui a gente vai ceder, aqui vamos avançar. Aqui vai fazer valer a presença de um partido de esquerda na coligação. Vamos discutir isso?
publicamente ou vai ser uma coisa de conchavo, uma aliança circunstancial? E assim, como se a gente estivesse falando de um centro com o Franco Montoro, com o Ulisses Guimarães, mas não, gente, estamos falando de centrão, estamos falando hardcore, a galera, Exatamente. que é isso, quando a maré tava pra gente ali, governo Lula, né, Em bombando, alta, isso. 87% de aprovação, né, ou até o Obama dizendo que o Lula era o cara, né, dava uma espionada nele pelas costas, mas falava que era tudo certinho, né, o pessoal tava com o Wesley, tava com o horizismo, né, então que centro é esse que a gente precisa dialogar? Eu sou super do diálogo, enfim, eu sou, mas com quem? Se existe alguém que queira e com que programa, né? Com que programa, em torno de que projeto, né? Não, e o que eu acho assim, para além do que você comentou, que é isso, né? Ué, nós vamos fazer uma aliança com esses caras que estão destruindo a cidade, que estão piorando a vida do povo. Então, é muito difícil, né? Pelo que a gente defende. Segundo, eles não querem fazer aliança com a gente, né? E eu fico às vezes impressionado. O Capelli é um quadro experiente, né? Como é que ele cai nesse canto da sereia do Arruda, de que ele vai. O Arruda que sabe que tem uma maioria eleitoral, né, conservadora no Distrito Federal. Ele não vai fazer aceno para o Lula. É claro que o Arruda é um cara, né, habilidoso, ele vai tentar, né, na intoca, mas ele não vai desgastar a imagem dele falando, defendendo o Lula, ainda mais num cenário que está mais polarizado ainda, que está mais pau a pau ali. Uhum. Ele vai, claro, que vai fazer ódio ao bolsonarismo, vai fazer gestos à extrema-direita, né, até porque é isso, o Arruda é de direita, ele não é nem de centro. Então, acho que é Arruda até outro dia importante. estava no PL, né? Até outro dia estava, exatamente, é bom lembrar, Na estava no eleição passada, o PL. Bolsonaro e Isso. Arruda no PL. Então, assim, me parece até ser ingênuo o desconhecimento do que é a conjuntura aqui no DF. Então, não tem centro para disputar. Né? Agora, tem um polo que progressista, que tem projeto para a cidade, que tem capacidade de transformar isso aqui, como a gente já transformou, né? E a gente faz isso, e a história eleitoral, a história no DF já demonstrou, a gente faz isso quando a gente se unifica. E aí eu vou citar o próprio Leandro, porque essa é uma análise do Leandro. Falou, ó, quando a gente teve junto com o PSB, né, em 94, a gente elegeu o Cristóvão. Uhum. E tivemos um governo popular, um dos poucos no país, governo do Uhum. PT, né? Nós tivemos só Espírito Santo e DF. Sim. Foi uma experiência importante naquele momento, que ajudou a consolidar a força do PT para disputar as eleições nacionais e a vitória do Lula. Sim. Né? Em Depois, 2010 estivemos juntos com o PSB e elegemos Agnello. elegemos Agnello, exatamente, né? né? E depois, não no primeiro turno, mas no segundo turno, né, nós ajudamos a eleger o Hollenberg, porque foi o petismo, de certa forma, que elegeu o Hollenberg, garantiu que ele fosse ao segundo turno. Né? Teve, de certa forma, a massa teve um entendimento, né, daquela disputa. Então, quando a gente se junta, quando a gente está unificado, a gente se transforma num polo competitivo nas eleições e com capacidade de dirigir a cidade. Em 2002, fomos separados. Hollenberg foi candidato no primeiro turno para justificar um Mas pouquinho. no segundo turno também a gente se juntou. Foi candidato muito porque o PSB lançou o Garotinho, né? Aquela eleição presidencial tinha que ter um palanque aqui em Brasília. E aí fomos divididos, né? Nos juntamos e quase deu certo. Foi um resultado eleitoral exatamente, exitoso, quase deu certo. Né? Exatamente. Considerando que o Roriz nunca perdeu uma eleição e quase perdeu ali. Isso. E uns dizem que com problemas ali, né? Não, as duas foram roubadas, né? Tanto a do Cristóvão por 15 mil votos. A reeleição do Cristóvão, você diz, né? A reeleição do Cristóvão, exatamente, né? A reeleição do Cristóvão em 98 e também com Magela também ali, eu acho que foi uma diferença até menor. Uma foi 15 mil, outra foi 30 mil de voto. Mas assim, a gente viu lá que tinham urnas jogadas fora, teve denúncia, mas os tribunais que, enfim, né? Não vamos nem entrar nesse debate da crise do judiciário, sempre jogam com poder, né? Uhum. Então foi no tapetão que o Roriz ganhou, né? E depois ganhou tanto do Cristóvão como depois, né, do Magela no segundo turno. Então, mas eu acho que é importante esse raciocínio nosso da unidade, porque essa unidade garante com que a gente dialogue com os 40%. Então, assim, tem uma análise equivocada do Capelli sobre o cenário eleitoral do DF. E assim, chega a ser desrespeitoso ele dizer que o PT, que tem uma federação e que nós estamos construindo pontes com outros partidos do campo progressista, pontes que estão quase se consolidando, né? Está botando uma candidatura para marcar a posição.
é um desrespeito com a trajetória do PT e da esquerda do DF, que já governaram mais de uma vez essa cidade. Então, não entender, não tem aqui marcação de posição, né? Aqui tem, né, um caminho para a gente construir, no mínimo, uma vitória política. Porque o PT tem condição de sair muito mais fortalecido. Não o PT, a esquerda do DF tem condição de sair mais fortalecida, porque o enfrentamento à direita no Distrito Federal não é um enfrentamento conjuntural, circunstancial, ou que se resume à eleição, a uma disputa de votos. É um debate que nós temos que fazer, uma disputa que nós vamos ter que fazer de maneira muito mais prolongada na estrutura, na composição social desse território. E se a gente não estiver atento a isso, não vai bastar a gente fazer uma aliança com o centro, porque daí o que acontece? Se eventualmente faz uma aliança com a centro-direita, é eleito, nós vamos ver o desastre que é isso. E nós sofremos isso quando a gente elegeu Agnello. Foi problemática a aliança com o PMDB. Gerou disputa, não tivemos unidade, não conseguimos construir programas mais arrojados. Não tínhamos a possibilidade de ter feito a tarifa zero aqui durante o governo Agnello. E a Secretaria de Transporte, que estava na mão do PMDB, refugou. Não quiseram topar o debate. Por quê? Porque tinham interesses ali com o empresariado do transporte, né? Por mais que tenham feito uma licitação, mas não conseguiram romper o monopólio que esses caras têm nessa política pública no Distrito Federal. Então, são vários equívocos, né, nesse pensamento que o Capelli traz com a tática do centro-direita. Não é marcação de posição, não existe centro, eles não querem fazer aliança com a gente, e é o contrário, é a unidade do campo progressista, que ele deveria estar fazendo esforço para estar junto, é que possibilita essa unidade. Aliás, até para fazer aliança com o centro-direita, a gente tinha que estar junto. Né? Então, assim, o caminho e o método estão equivocados também. Não, para furar a bolha, você tem que chegar na bolha, né? Você Exatamente. tem que chegar no limite da bolha para furar, no limite né? da bolha. Né? Então, você tem que estar coesionado com um nível de maturidade política nessa construção para poder dar espaço além. Não, né? E as vantagens que nós estamos tendo nessa conjuntura, né, demonstram que é isso, que essa postura individualista, egoísta do Capelli pode tirar a esquerda do segundo turno. A gente não teria dificuldade em apoiá-lo caso ele estivesse na frente, se o PSB estivesse na frente, num momento como esse, né? Claro que a gente... E estamos fazendo conversas, né? O PT, os partidos, nós temos conversado. E conversado para discutir como é que a gente compõe, como é que a gente está junto. Que não se trata todos os gestos e sinais têm sido feitos mesmo. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque, né, tem um esforço aqui de construir essa unidade. Né? E não é um esforço só retórico, não. É um esforço de gestos, de operações políticas, né, para garantir isso, né, para garantir que essa unidade viabilize um outro projeto. Inclusive, o PT tem feito esses gestos em outros estados. Né? Inclusive, no Rio Grande do Sul, tende a apoiar a Juliana Brizola. Até acho que o Edgar Preto seria um melhor candidato, seria um melhor governador, está preparado, presidente da Conab, grande quadro, e o que tudo indica, deve ser preterido ao governo do estado em prol dessa unidade, em prol da aliança com o PDT, que a gente não contou nas últimas duas eleições. Né? Exatamente. Não contou nas últimas duas eleições. Vai ser a primeira vez que o PDT apoia o Lula no primeiro turno. A exceção de 98, quando o Brizola foi vice. Mas no primeiro turno não sabia desse detalhe. Nunca estiveram juntos. Não, e é isso, né? É uma composição nacional, né? Então não tem porquê aqui, né? Mas eu estou otimista. Acho que vamos convencer o PSB, né, e outros progressistas da cidade a produzir, né, uma aliança potente o suficiente para dar um outro tom nessa eleição aqui no Distrito Federal, a gente poder trazer inovação, trazer um debate que dialogue com as necessidades objetivas e subjetivas do povo, e acho que a gente pode trazer sonho, trazer esperança, e eu acho que é isso hoje em dia que vai permitir que a gente tenha vitória eleitoral. Né? Porque não adianta mais, não é só força econômica, não é demonstrar realizações, não é falar que a gente é bom gestor, é bom administrador, que a gente consegue hoje vencer a eleição. Nós precisamos produzir um diálogo que se conecte, né, com questões muito mais profundas, com os ressentimentos que nós estamos vendo no país, né, com a desesperança, com o desalento. Então nós precisamos, né, e para a gente fazer isso, a gente precisa não só ter um sonho para apresentar, e um sonho possível, mas conversar com as pessoas. Essa é uma eleição de escuta, de diálogo, de perguntar o que as pessoas, e a gente se conectar. Eu acho que esse, né, não vai ser mais só rede social,
E aí muita pesquisa está mostrando o cansaço das redes sociais, Sim. né? Aliás, a Meta, né, já viu como o debate político, né, no Instagram está diminuindo a audiência, então eles vão restringir o debate político nas redes. Então, a grande arena vai ser mesmo o território, vai ser a conversa, vai ser o diálogo político, né? Eu acho que isso até é um elemento importante para a gente recuperar uma política, né, mais presente, mais olho no olho, né? E E uma menos... vantagem nossa, Uma porque a vantagem. gente sabe fazer isso, né? E o PT, né? O PT é um partido de chegada, né? Sim. O PT é um A partido... onda vermelha. A onda vermelha, a gente chega, é ali que a gente começa a contagiar todo mundo com a nossa esperança e... Né, Você assim falou que a de gente ganhou. entregas aí, né, normalmente quando a gente vê que um governador vai sair, vai ser candidato ao Senado, as semanas que antecedem a renúncia dele são carregadas, né, da presença do governador, dando entrevista, ele saindo, né, os militares, né, batendo continência para ele, Sim. aquela saída triunfal, banda do exército, da polícia militar, enfim, a gente está vendo o Ibanez apagadinho, né? Ele está saindo com a mão entre as pernas, com medo. Nunca vi o Ibanez, né? Vai sair pela porta dos fundos, né? Vai ser achincalhado mesmo, e com toda razão, porque é um cara que, né, demonstrou com esse governo aí que é cruel, é um carcamano, vamos dizer assim, porque fazer o que esse cara fez no governo, piorando a vida do povo, tirando dinheiro, roubando, só se beneficiando, dinheiro que ele tem que não acaba mais, que não vai gastar nem vida, ganância por ganância, né? Um cara cruel, porque para que ter essa quantidade de direito? Ele não anda na rua, não vê a situação das pessoas aqui na cidade, de pobreza, de morador de rua, né? Um transporte que, né, acaba com a vida das pessoas, horas para se deslocar, tempo de vida sendo perdido, e, né, a assistência social não funciona, a educação não funciona. Hoje a educação nossa não tem mais professor efetivo, a maior parte é temporário, né, que demora 2 meses, o cara é desligado em dezembro, demora 2 meses para assumir o negócio, os caras precarizam os próprios professores, um absurdo, não dá conta das creches, enfim... uma lista imensa de barbaridades que esse cara produziu, e eu acho que é isso, ele vai sair pela porta dos fundos, né? A gente só escuta né, de muitos aliados que estão no governo, que o governo já acabou, né? E eu assisti isso um pouco quando a gente, no governo Agnello, quando a gente chegou logo depois do governo Arruda, o que significa esse tipo de saída, né? Acaba com o Estado. A gente chegou, era terra arrasada, não tinha contrato de lixo, não tinha contrato das coisas, estava tudo, né? E todo mundo roubando, 1000 esquemas. Então, assim, vai pulverizar, o GDF vai ser um desastre. Pensa assim, se a pessoa despreza o Estado, despreza a política pública, por que vai gerir o Estado, né? Pô, vai cuidar dos seus negócios, né, bicho? Exatamente, vai continuar sendo destruir o empresário, negócio, né? Porque é isso. Então, eu acho agora, nós precisamos, né, não só revelar esse desastre, que às vezes, né, esse mau humor com a política não deixa o povo enxergar, mas eu acho que mais à frente nós vamos conseguir demonstrar isso. Mas nós precisamos apresentar, né, Luiz? A gente já falou um pouco disso aqui, qual é efetivamente também, né, o que a gente tem apresentado de propósito para a cidade. Então, acho que o PT está começando a discutir, os progressistas, o campo de esquerda, nós estamos discutindo muita coisa, a gente tem muita ideia boa para essa cidade, né? E eu acho que a gente pode realmente transformar e se reconectar com o sonho de criação dessa cidade, né? A gente pode voltar a ser uma cidade ousada, uma cidade disruptiva, que dê exemplo, né, para o mundo de inovação, né? Temos todas as condições para isso, né? E uma cidade que é isso, libertadora, que possa dar para o seu povo uma condição de vida, como a gente fez, porque vamos combinar que o governo Cristóvão, também o governo Agnello, nós melhoramos muito a vida do povo, né? Então, acho que isso é sempre importante ressaltar. Não estamos falando aqui só idealisticamente, né? A gente teve no Estado, a gente teve no governo, a gente foi executivo e a gente implementou mudanças, né? Quais os desafios do governo Leandro? Eu acho que, bom, primeiro, né, nós vamos ter desafios conjunturais muito grandes, porque a gente sendo eleito, nós vamos pegar um governo, um Estado arrasado,
com déficit, com problema na previdência, um banco acabado, que poderia ser um banco importante no fomento de políticas públicas. Então, assim, vamos pegar a terra arrasada. Então, nós vamos ter desafios mesmo conjunturais, que é conseguir reorganizar essa máquina para que ela atenda os interesses do povo. Mas nós temos desafios estruturais, desafios que se perpetuam e que acabam intensificando a desigualdade aqui no Distrito Federal e no entorno, nessa região metropolitana. Eu acho que um desafio muito grande e estrutural é a gente mexer no transporte, na mobilidade. Nós temos todo o potencial. Brasília é uma das maiores taxas de asfaltamento, vias largas. Nós temos uma condição rodoviária que era para a gente ter um transporte muito eficiente e de muita qualidade. Uhum. E eu acredito que isso é muito possível, inclusive pelo que a gente já gasta hoje com esse transporte desorganizado e ineficiente que a gente tem. Então, um pouquinho de racionalização nele, organização, ele já melhoraria muito. Sobretudo quando as alternativas são ou o continuismo ou a volta do Arruda, né? Continuismo ou volta do Arruda. Exatamente. Mobilidade. Uma coisa, exatamente. E acho que, para dar exemplo, o Brasil, nós temos condição de ter aqui tudo tarifa zero e poder a gente atuar para mudar o padrão rodoviarista e implantar um padrão mais ferroviário, que é possível, e é importante. E isso é um desafio, inclusive, no país, porque uma parte do nosso desenvolvimento depende também da gente ser menos dependente do rodoviarismo. Então, acho que esse é um desafio estrutural importante. Tem um segundo desafio estrutural muito importante, na minha opinião, que é a gente alterar a estrutura produtiva do Distrito Federal. Nós não podemos ser tão dependentes da economia estatal, nós precisamos, então, promover um outro tipo de desenvolvimento econômico, um projeto. Eu acho que isso o Leandro domina bem, ele tem falado disso. Nós temos, vamos dizer assim, vocações importantes aqui. Nós temos um território que tem uma vocação logística importante, uma vocação aérea, mas podia outras conexões também. Não foi, esse território foi escolhido à toa por isso, mas tem uma vocação logística, tem uma vocação de economia criativa e tem uma vocação de ciência e tecnologia para ser polo de inovação. Eu acho que esses são aspectos que podem mudar a matriz econômica e isso desenvolve gerando riqueza para melhorar a vida de todo mundo. Agora, também associado a isso e de maneira estrutural, a gente diminui essa desigualdade com um projeto de desenvolvimento econômico, mas nós precisamos nos integrar com a região metropolitana, com as cidades do entorno. Porque não existe essa separação entre o povo do entorno e o povo do DF. Todo mundo é trabalhador que serve os servidores aqui do Distrito Federal, serve a administração federal, a administração do país. Então, nós precisamos nos conectar, nós precisamos nos enxergar como uma região metropolitana, uma cidade pujante, só, pujante. E, para isso, nós precisamos incluir realmente o entorno, que é a população de Brasília. Então, eu acho que são desafios estruturais. É claro que temos desafio num conjunto de políticas públicas, mas eu acho que essas são prioridades muito importantes. A questão do combate à desigualdade, eu estou defendendo para o programa que a gente tem uma renda básica universal aqui no DF. Eu acho que nós temos que democratizar o acesso à estabilidade. A estabilidade não pode ser algo só dos servidores públicos, nós temos que garantir isso para todos os trabalhadores. Então, todo mundo tem direito a um mínimo, o básico para poder sobreviver. Eu acho que isso seria muito importante, inclusive porque injeta na economia de maneira direta um dinheiro que ajuda no desenvolvimento econômico. Tenho defendido a tarifa zero, é isso, um transporte de outro patamar, não só gratuito, que garante o direito à circulação, mas um transporte que garanta tempo de vida para as pessoas. E acho que é isso, nós temos que investir pesado para ser um polo de desenvolvimento econômico, de ciência e tecnologia com inovação, importante para mudar a estrutura produtiva dessa cidade. Tem alguns destaques, na verdade são destaques negativos. Sim. Que eu notei aqui, que hoje que a gente está num bate-papo um pouco mais informal, sim, vou me dar o direito de não necessariamente pedir para você comentar, caso que você não queira comentar, caso você não ache que nem a Glória Pires não seja capaz de comentar, que nem ela falou no Oscar, de opinar. Queria talvez que você comentasse, se você quiser, a figura de Cláudio Castro. Porque veja bem, vamos lá para o Cláudio Castro. Ele foi eleito no primeiro turno governador do Rio de Janeiro. E aí ele queria sair ao Senado. E tem um vice dele lá, para assumir, ficar de 7 meses, e tocar o governo. Só que a galera dele ali, que queria lançar ele para o Senado, falou, esse vice, tal do Pampolha,
Pampolha não dá. Coisas do Rio de Janeiro, Coisa do Rio de Quaquá, Janeiro. Pampulha. Isso. Rio de Janeiro é um, né, um show da Xuxa É, mesmo. por aí, por aí. O Cláudio Castro, ele tem um vice ali, o pessoal queria sair do Senado, o pessoal falou, pô, esse vice aí não é legal, cara. Vamos indicar ele pro tribunal, que aí o presidente da Assembleia assume. O presidente da Assembleia é nosso chapa, tá tudo certo. Tá tudo certo. Prendem o presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia paga uma fiança, bota a tornozeleira, mas não pode mais ser. Ou seja, o Cláudio Castro quer sair ao Senado, não tem mais sucessão para ele. Ele foi eleito. Exato. Não tem mais quem assumir se ele sai. Ele sai mesmo assim. Ele deixa o governo pro desembargador do Tribunal de Contas. Aí, 2 dias depois, vira inelegível, não vai poder candidatar ao Senado. Ou seja, parece que ninguém quer assumir o Rio de Janeiro. Que loucura. Rapaz, A pessoa é eleita, pede voto, vai pra rua, aí deixa de assumir, aí deixa o cargo, mesmo sem ter ninguém para assumir o cargo. Não, é isso, né? O Rio de Janeiro tá aí um negócio para ser bem estudado, né, cara? Que aquilo ali, Rio de Janeiro é uma coisa muito curiosa. E é isso. Você vai vendo lá, os caras agora o tribunal acho que definiu porque vai ser eleição indireta Indireta. pela Câmara, não é? Não, a eleição tampão até a eleição. Tampão até a eleição, É. mas vai ser uma eleição indireta. Ninguém quer assumir, é isso, quem assume sai. É um conjunto de trapalhadas, é um negócio assim, né? É curiosíssimo, né? E assim, para nós do PT também é curioso ter uma figura como o Quaquá, né, dentro do PT, que, né, dá essas declarações, né, para o lado da extrema-direita. Claro que aí tem uma comissão de ética, né, para o Quaquá, mas é isso, é uma piada pronta, né? É um cara que está o tempo inteiro gargalhando de tudo, né? Inclusive da política, do PT, do que acontece. Então eu acho sempre muito curioso o Rio de Janeiro. Agora né? que o Castro saiu, que não tem governador, a gente descobriu que, na verdade, nunca precisou de governador, Nem porque sempre precisa. é autogerido há um tempo. Tá vendo? assim. Rio de Janeiro é autogestão mesmo, né? Autogestão Que ali. perigo, hein? Né? Um negócio aí do jogo do bicho com as No milícias. final das com contas, o todo Castro mundo. nunca foi o governador. Ele nunca foi, né? nem um dia de trabalho. A gente que se iludiu com isso, né? Achando que essa. Que fantástico, né? Mas agora, o que eu acho que é curioso, assim, e fazendo um pouco uma conexão aqui com Brasília, com a capital, né? Eu acho que tem uma coisa que acontece com as cidades que são capitais, pela quantidade, eu acho que de funcionário público, pela esse tamanho do Estado, da burocracia, dos interesses políticos que ficam ali, que vai gerando um processo de alteração mesmo daquele território, né? Então, quando você vai olhar para a história do Rio de Janeiro, o fato dele ter sido capital, ali aquela coisa, aquela tragicomédia ali com o Dom João VI, depois, né, todas as coisas da história brasileira, e o Rio de Janeiro foi um palco muito importante, né, por ser capital. E às vezes a gente olha para Brasília, né, e às vezes eu fico com receio de Brasília, mesmo sendo uma cidade construída com outro propósito, planejada, com um sonho ousado de urbanismo, de desenvolvimento do país e tudo, mas às vezes a gente vai vendo algumas coisas assim cômicas aqui na trajetória da política local da cidade, que eu acho que pode ter a ver aí com um pouco essa origem. Mas é isso, o Arruda foi um que teve aqui que não terminou. E foi isso, também tivemos eleição indireta, porque saiu o Eleição Arruda, indireta, o vice, depois foi o presidente da Câmara, depois elegeu o Rosso. Tinha até que rememorar como é que foram aqueles passos, mas foi isso, foi Sim. um conjunto de trapalhadas. Na É sequência, verdade. nós tivemos uma eleição, né? O Agnello foi nosso candidato, o Roriz tentou ser, não pôde, colocou a mulher dele, que não tinha nada a ver com a política, nenhum demérito Sim, às sim. mulheres, às companheiras, Sim. mas ela entrou assim, totalmente como um fantoche, que tem meme até hoje, né? Para acabar com toda aquela corrupção. Defender aquela... Defender toda aquela corrupção, que ela é um ato falho dela. E assim, quer dizer, e a gente ganhou por WO, porque não teve adversário, né? A direita se desarticulou, colocou a mulher do Roriz para competir, então foi uma coisa assim, e essas, né, essas histórias vão revelando assim essa comédia, mas é um pouco, na minha opinião, tem a ver um pouco, sei lá, com essa cultura de ser capital que acaba virando uma corte, e essa corte meio pornochanchada brasileira, né, que é essa confusão, e a gente até viveu um pouco isso aqui, né? Acho que o governo ibanês é também um pouco, né, tragicômico, porque ele assalta de uma maneira escrachada. Ué, né, como é que ele é o escritório que mais tem causas de precatório do governo?
né? Ele faz um assalto aí, o BRB, 12 bilhões, um dinheiro que nem consegue contabilizar, porque um monte de títulos, você não consegue nem fazer a conta direito disso, Exatamente. né? Ele não governa, ele fica bêbado em casa, entra em crise, é um sujeito mal-humorado, mal educado, trata mal todo mundo, desrespeitou a companheira Érica Cocai, né? Deputada importante aqui da cidade. Então, assim, é uma tragédia. E o governo é um esculacho. Aqui acontece de tudo, ele troca. Quantos secretários de saúde mudaram? Então, é uma lambança, né? Durante a pandemia, era isso. Ele não queria atuar, né, como governador. Ele saía das reuniões falando para os assessores, ó, isso aqui não dá dinheiro, eu vou cuidar da minha vida. Então, esse tipo de gente que assume, né? Então, assim, acho curioso a gente, às vezes, perceber essas coisas no Rio de Janeiro. Claro, o Rio de Janeiro é profissional nisso, né? As histórias são mais escabrosas, mas como uma cidade como Brasília, às vezes vai tendo esse retrato curioso também na política local. Sim, sim. Zé, a última vez que você veio aqui, você deu uma rosa para um rebelde, aquela sempre canção italiana que eu cito aqui. Uma rosa, um rebelde que fracassou, que falhou. Mas eu sempre amplio, porque falhar e fracassar na política é absolutamente, e na vida, é absolutamente relativo, né? Então, quem enfrentou o poder estabelecido, enfrentou os poderosos, sempre é digno de uma rosa. Sim. E quem você daria? Olha, Peraí, deixa eu te. Né, Murilo Grossi deu pro Che Guevara. Você a primeira deu pro Marighella. sim, Murilo Grossi deu pro Che Guevara. O nosso Arlete Sampaio deu para Leon Trotsky. Maninha para Rosa deu Luxemburgo, para Rosa Luxemburgo. Maria Laura para Marielle e para Lula, para Marielle. E pro Lula simbolicamente, fazendo essa distinção da questão de falhar e tudo mais. Que cabe a todos isso, na Não, verdade. eu assim, né? Quando me vem, você me faz a pergunta da Rosa, eu volto lá na primeira que era do Marighella, né? Que eu acho que foi um herói brasileiro e eu continuo convicto de que nós precisamos, a esquerda precisa voltar a discutir a Revolução Brasileira. Não vai ter solução para o Brasil com essa elite, com esse Estado, né? Não tem jeito, não podemos fazer a reforma que for no Estado, né? Mas não tem como a gente ter um país diferente se a gente não tiver um processo de ruptura radical, né? Nós nunca tivemos isso, nós tivemos ensaios disso. Então, eu acho que né? Então, Que outro revolucionário você homenagearia? me vem à cabeça vários, né? Assim, eu escolhi o Marighella porque eu acho que foi um, né? Eu lembro assim, é difícil você escolher, né? Porque você fica com medo de cometer uma injustiça, né? Você fala assim, pô, Você virá outras vezes aqui, cara. eu vou poder citar, Você vai poder né? citar todo mundo. Não, como o Murilo, eu gosto muito do Che Guevara, né? Acho que é um sujeito importante. Mas aqui, para falar de um brasileiro, né? Eu acho que assim, o Imberê, né? Que foi líder da Guerra dos Tamoios, né? Sim. Eu acho que é um outro cara que eu daria uma rosa. E aí eu gostaria de explicar por quê, né? Porque eu acho que essa foi a primeira insurgência, a primeira revolta, a primeira tentativa de revolução genuinamente brasileira, né? Porque Tamoios significa os daqui, né? Os nativos. Exato. Então, a confederação dos Tamoios era a confederação dos daqui, quem estava aqui. Uhum. E ali chegam os portugueses aqui no Brasil, né? E os indígenas aqui nas suas mais diversas etnias, né, viviam nesse território, claro, tinham seus conflitos, mas conviviam, e os portugueses chegam e começam a escravizar, né? Então, os indígenas falam, não, tudo bem, cara, aqui tem espaço para todo mundo, faz o que, né? Estamos aqui, o território pode ser... Mas, assim, vim aqui para nos escravizar, não. Então, eles se revoltam mesmo contra a escravização, né, articulam. Então, o Iberê teve um papel fundamental de articulador de uma grande unidade entre todas as etnias e tribos que existiam na época, Sim. monta essa confederação e essa força dessa unidade foi importante, né, para derrotar os portugueses. Vamos lembrar que eles derrotaram os portugueses, foi uma revolta, né, vitoriosa, né, e durante 30 anos os portugueses ficaram fora. Só depois, numa outra investida militar aqui, muito mais forte, eles conseguiram derrotar, que contaram com a ajuda, né, da Igreja Católica, dos jesuítas, né, o Anchieta, que na minha opinião é um canalha, né, que se infiltrou nos indígenas,
estava ali, né, junto dos Tupinambás, e ficou estudando a estratégia de guerra deles, a estratégia de luta, Sim. entregou para os portugueses. Então, assim, esse é um personagem brasileiro que devia ser defenestrado pelo papel que cumpriu. E muitas vezes na história brasileira todo mundo fica elogiando o Anchieta. Primeiro agente duplo Agente do duplo, um Brasil. canalha. Né? E por isso eu dou uma rosa para Imbérê, né? Por esse sentido, eu acho que político, insurgente e que tem a ver, né, com a nossa história enquanto território, porque não teve descobrimento, o Brasil não é uma coisa, né? Já existia gente daqui. Uhum. E esse vamos dizer assim, é um legado da nossa história importantíssimo, né? De libertação, de revolução, que eu acho que tem que ser considerado. Então, minha rosa vai para o Iberê, né? Grande líder da Confederação dos Tamoios. Muito bom. Um dia a gente vai trocar aqui, que fico me coçando aqui para dizer para quem que eu daria a minha rosa. Um dia a gente troca essa minha entrevista, eu falo. Eu acho que eu já até sei. Não seria. Então tá bom. Eu ia surpreender. Não vou dar spoiler, não, que eu achei que era uma pessoa. Eu te contei algumas histórias dele de uma outra vez que eu fui na tua casa. Aí. Então tá bom. Mas termina no Brizola, assim. Mas não é ele, não. Não, tá bom, Zé, tá bom. obrigado pela presença. Tamo Volte junto. sempre. Voltamos. Um abraço. Falou, companheirado. Um abraço. Até a próxima. Falou, companheirada.